Desfile em homenagem a Lula foi um desastre na avaliação do PT e do Planalto. Todas as pesquisas e trackings que o Palácio do Planalto teve acesso apontam na sua direção. Foi catastrófico para Lula o desfile da Acadêmicos de Niterói. Além do Lauro Jardim, a Folha também traz a mesma informação. Críticas de evangélicos a desfile em homenagem a Lula alarmam aliados do presidente. Aliados de Lula receberam pesquisas mostrando que a repercussão imediata ao desfile na internet foi negativa para o presidente. Passados alguns dias, o que é que a Atlas Intel detectou? Flávio Bolsonaro na frente, no segundo turno das eleições de 26. No final, não adiantou nada. A escola aí que trabalhou em prol do Lula foi rebaixada. E aí, né, petista silenciou sobre o rebaixamento da escola de samba que fez desfile sobre Lula. Vai falar o quê? Fizeram todo um alvoroço. Tava lá o Lula, na Sapucaí. Só ganhou desgaste e a escola ainda caiu. Culpa do rebaixamento da escola não foi de Lula, diz coordenador do Prerrogativas. Há divergências. Talvez o Lula pudesse ajudar a escola a não cair, porque o Lula sabia do que ia rolar. Sabia e concordou. Ou pelo menos não fez nada para impedir. Agora eu fico de cara, né? Desde quando a opinião do coordenador do Prerrogativas tem algum peso sobre a avaliação e as notas de uma escola de samba? Porque o líder do Prerrogativas merece ganhar notícia na Folha de São Paulo. Mas vamos lá. Acadêmicos de Niterói sambou e caiu com Lula, que ficou com 5 estragos políticos para resolver. Aqui começam as coisas curiosas, né? Que são realmente as análises sérias sobre o caso. Enfim, a escola levou ao Marquês de Sapucaí um enredo que mais parecia uma encomenda de marqueteiro político, né, do Lula. Se queriam polemizar, eles conseguiram. Se tinha alguma pretensão de ganhar ou gerar benefícios políticos para o Lula, a investida teve efeito contrário. A agremiação sambou e caiu com Lula na avenida. Na outra ponta, Lula ficou com pelo menos 5 estragos políticos para resolver. Primeiro, Lula conseguiu implodir a ponte com os evangélicos. Maravilhoso. 2. Empurrou o agronegócio para a oposição, que também fala de ataques. 3. Gerou mais um mal-estar com a ala do MDB. Qual ala? A ala do MDB que não quer apoiar o Lula. É a ala que não é do Renan Calheiros, que não é lá dos estados do Nordeste, do Norte. Todo o trabalho que o Renan vem fazendo aí tá indo por água abaixo, né? Cara, como é que ele vai apoiar um presidente desse? Deu munição pro MDB ficar contra. 4. Deu margem para seu adversário, Flávio Bolsonaro, ganhar discurso e questionar o PT no TSE. Não é discurso, é realidade. Enquanto a imprensa continua nessa farsa, porque Bolsonaro mereceu, todo mundo vê que Bolsonaro foi perseguido. Então, não teve narrativa, é só a prova para mais brasileiros que ainda tinha alguma dúvida se Bolsonaro era ou não era um perseguido político. Agora tem mais pessoas que estão convictas disso. E quinto e último problema, fez Lula ser novamente alvo de uma enxurrada de menções negativas nas redes sociais. Levantamento da Ativa Web Data Lab, feito a pedido do Estadão, mostram que foram negativas 54,7% das menções feitas a Lula, fora as menções neutras, né, porque tem essas divisões. Apoiou com força. A trend Família na Lata, que ocorreu, o pessoal pegou aí, gerou imagem, inteligência artificial para celebrar. Ainda bem que minha família tá na latinha, ainda bem que minha família é conservadora. Enfim, tema de uma das aulas do desfile, com críticas às famílias conservadoras, virou o principal assunto da terça. No momento em que o chefe do executivo tentada a reaproximação com o eleitorado mais religioso, a Frente Parlamentar Católica e a Frente Parlamentar Evangélica no Congresso ressaltaram que o desfile, em homenagem a Lula, desrespeitou a fé cristã e que acionarão o judiciário e órgãos de controle. O desfile também ajudou a azedar a negociação eleitoral entre PT e MDB. A ala majoritária do partido, que já não admite dar apoio a Lula em 26, pelos fatores pragmáticos dos palanques estaduais, ganhou a cereja do bolo nas palavras do interlocutor MDBista, para manter distância da chapa petista ao Planalto. Isso porque a escola levou para a avenida o Temer estilizado, roubando a faixa da então ex-presidente Dilma. Por fim, a escola deu margem para a oposição fazer uma série de questionamentos no TSE, de propaganda antecipada e abuso de poder econômico, e ainda ajudando diretamente Flávio Bolsonaro a entoar a retórica de que o seu pai, Jair Bolsonaro, foi punido excessivamente pelo TSE. Aí, a Daniela Lima traz uma coisa que parece piada, mas não é piada, é real. A gente sabe que o PT é hipócrita, mas isso daqui é muito mais a cabeça do Lula. O Lula realmente está naquele ponto de vida do velho teimoso, já está começando a caducar, e acha que ele está certo. Para o Planalto, ou seja, para Lula, críticas a ele no carnaval tem posicionamento pago. O Lula não consegue acreditar que ele foi criticado. E isso é ótimo. Quando eu tava conversando com a pessoa, eu perguntou, cara, tu acha que o Lula tem chance aí de... Foi quem me ligou, não. Eu acho que tem chance do Lula de desistir. Eu falei, cara, acho difícil o Lula desistir. E eu dei esses exemplos. Eu falei, cara, como é que o Lula vai desistir da eleição? Ele acha que ele vai ganhar. Ele tem a mais pura convicção que ele tá abafando. Ele não consegue olhar porque saiu no carnaval e achar que realmente mandou mal. Achar que o enredo da escola, as coisas que aconteceram são negativas. Ele não consegue acreditar.
O Planalto estuda acionar a Justiça Eleitoral e solicitar a apuração da suspeita de que adversários estão pagando para ampliar o alcance de postagens com ataque a Lula, porque ele não consegue aceitar. Se for atrás para investigar direito, vai dar ruim pro PT. Por quê? Mapeamento aponta indícios da ação de robôs em defesa de Lula por desfile no carnaval. Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Exemplo perfeito, né? Dano eleitoral de enredo sobre Lula revela amadorismo. PT alega que o desfile da Acadêmicos de Niterói foi iniciativa independente da escola. Será? Podemos provar que não. A Thalita fala, claro, né? A culpa é sempre órfã, né? Não é minha, eu coloco o que eu quiser. A culpa é do Lula. A culpa é do Lula e a imprensa provou nos últimos dias. A começar aqui com André Chaldes. Até de ontem. Lula recebeu a escola que o homenageou fora da agenda na Alvorada. Lula recebeu representante da escola de samba Acadêmicos de Niterói fora da agenda oficial no Palácio da Alvorada em setembro do ano passado. No encontro, Lula conheceu o samba enredo que homenageou e posou para fotos com a camisa da agremiação que traz o seu próprio rosto estilizado. O encontro não consta na agenda oficial do Lula. A ocasião foi fotografada pelo fotógrafo oficial do presidente Ricardo Stuckert, mas as imagens não foram publicadas na página oficial da Presidência da República. Se não tá lá, se não tá registrado, como é que o André Chaldes descobriu? Por causa dos petistas, que são burros. Postaram no Instagram. Na imagem, Lula aparece com a camiseta da Acadêmicos, está ao lado da Margarete Menezes, da empresária dela, Jaqueline Azevedo, do número 2 do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, e do marido dele, Jackson Raimundo. Esse último é diretor de documentação histórica da Presidência da República e foi ele quem postou a foto no Instagram. E ele trancou a conta no Instagram. Registro da última terça, quando Lula recebeu a escola de samba Acadêmicos de Niterói do Grupo Especial do Rio, que traz enredo em sua homenagem, escreveu Jackson na postagem, publicada no dia 18 de setembro de 2025. Em outra publicação, Jackson Raimundo postou uma foto com o presidente Acadêmicos de Niterói, Wallace Palhares, em 18 de agosto de 2025, dentro do Palácio do Planalto. Esse encontro também não consta na agenda oficial. Hoje recebemos no Planalto o presidente da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que trará para o Grupo Especial do Rio, em 2026, o enredo do Alto do Mulugu, surge a esperança. Lula, operário do Brasil. Aspas. Junto do chefe de gabinete, adjunto do presidente, @lá estranha, ouvimos o entusiasmo de Wallace Palhares com essa homenagem tão merecida ao maior líder político da história do país e recebemos a camisa do enredo da escola. Tá ali, ó, a tal imagem. Que foi de setembro. Olha aí. O Jackson Raimundo é esse daqui, ó. Outra prova que o Lula sabia, inclusive da ala que atacou a família. Planalto age para estancar a crise com evangélicos após a homenagem a Lula, né? Cita a família em conserva. A repercussão negativa entre os evangélicos após o desfile da Acadêmicos de Niterói que homenageou Lula provocou preocupação no Planalto, que tenta contornar a crise. Pesquisas que chegaram ao Planalto indicam que evangélicos reprovaram o que ocorreu na apresentação da escola no domingo, dia 15, tentando vincular o PT e o governo ao fato de famílias conservadoras virarem alvo de ironia carnavalesca. O grupo religioso se sentiu ofendido e o mal-estar detectado nesses levantamentos e entrevistas dadas por políticos evangélicos desencadearam no governo uma operação para impedir que as críticas respinguem na indicação do Messias para o Supremo. Aí tá aqui agora, ó. Messias e Sidônio alertaram Lula sobre o risco. Ao lado do Sidônio, o Messias foi um dos auxiliares do Lula que pediram a ele para conversar com a diretoria da escola, a fim de retirar a ala neoconservadores em conserva do desfile. Lula, porém, não quis intervir, sob argumento que se tratava de uma manifestação cultural artística. Tá aí. Desde o ano passado foram inúmeros eventos, a Janja visitou a escola, Lula estava lá de gracinha, foi alertado e nada quis fazer. Por quê? Porque apoia no final do dia e acha bonito. Tanto acha bonito, calma. Enquanto uma ala que tem cérebro tá desesperada e coloca a culpa em Lula, em alguém, né? Fala assim, meu Deus, a gente tá perdendo. Auxiliares de Lula colocam na conta de Janja a tragédia. Auxiliares de Lula culpam a Janja, né, pela tragédia. Não fosse a insistência de Janja em querer brilhar na avenida, como diz o assistente do presidente, nada disso teria ocorrido. Foi ela que pressionou para realizar o sonho de desfilar na Sapucaí. Ela que fez tudo, organizou tudo, saiu dizendo que tinha sido um sonho. E é isso, né? Enquanto os petistas estão desesperados, o Lula tá irritado com fogo amigo contra a homenagem de escola de samba. O Lula tá caduco. Se ele não bate bem na cabeça mais. Antes ainda do desfile, diversas reportagens afirmavam que ministros do Palácio do Planalto do PT estavam preocupados com a repercussão da homenagem, inclusive do ponto de vista jurídico. Depois do carnaval, emergiram informações que o governo estava alarmado. Como mostrou a Folha, aliados de Lula receberam pesquisas mostrando que a repercussão foi péssima.
De acordo com o relato que fez a coluna, Lula está desconfortável com o que ele entende ser uma tentativa de pessoas da própria administração e do PT de atribuírem à escola algo sobre a qual ela não tem qualquer responsabilidade. Oscilações negativas na avaliação do governo. Lula já afirmou em interlocutores, segundo relatos, que ele está emocionado e extremamente grato à agremiação. Tá louco. O velho tá louco. Louco, e não é de cachaça, não. Tu acha que esse cara vai desistir? Eu acho muito difícil ele desistir. Pode sair pesquisa aí agora, mostrando que o Lula tem 10% dos votos. Ele vai falar que a pesquisa é fake. Ele quer que é golpe. Vai ligar pro William Bonner. Falou, Bonner, que história é essa aí? Acabou aqui a parceria com a Globo, o que tá rolando? Não vai acreditar. Em sua opinião, os sambistas têm que ser reconhecidos e admirados pela coragem que tiveram em homenageá-lo. Em um momento de polarização do país, expondo-se a reações contrárias. Esses últimos dias eu parei pra ver algumas lives. Tem até um recorte aqui, eu vou dar pra esse recorte aqui. Um amigo meu mandou, o Eric. O Eric também tá vendo. Um dos pontos de discussão aí da André com o Ruizão foi a cegueira da esquerda, que acha que é uma eleição fácil, o clima de já ganhou, e falou, cara, não tá bem assim não, velho. O Lula não entendeu que talvez ele não seja mais, né, tão necessário assim. Já derrubaram o Bolsonaro. Derrubaram o Bolsonaro, né? Talvez não seja tão necessário. Tadão mesmo já cortou relações. E aí a esquerda tava bem preocupada aí com vários assuntos. Aqui é uma discussão lá no canal do José Manuel, o Heriberto Maia, que tá falando, cara, a direita já tomou tudo da gente, as pautas. O Flávio Bolsonaro, com esse discurso dele aí, virando pro centro. Se o Fábio tomar esse discurso, cara, não vai ter mais nada pra gente. Perdemos tudo. Dá play aqui, ó. Sinalizou apoio aos LGBT. Enquanto... Só mostrar aqui pra vocês, ó. Esse povo aqui, ó. Baldo Maia. Eu já tenho umas postagens uma ou outra dele aí no Twitter, quando ele faz. Enfim. Escute só. Falando que o Flávio já fez aceno para os indígenas. Vocês estavam falando, ele deu uma declaração agora que o Brasil está demandando uma guinada direita que não seja ideológica. Meio que sinalizando que ele pode realmente estar no movimento de se afastar daquele perfil mais bolsonarista raiz e vir para um discurso moderado. E sabe por que isso faz sentido? Porque, por exemplo, na Alemanha, a líder da extrema-direita é uma mulher lésbica. É uma mulher lésbica na Alemanha. Existe todo um discurso de entre aspas, identitarismo de direita dentro da extrema-direita. De capturar essas pautas, porque essa é a única fronteira que separa a extrema-direita da esquerda neoliberal. É as pautas de reconhecimento. Se a extrema-direita brasileira roubar as pautas de reconhecimento, não tem mais nada que sobre. Não vai ter mais nenhum argumento que sobre para essa esquerda hegemônica. Se isso acontecer, vai ser um caos. Dito isso, eu espero que a articulação política, enfim, tem as deputadas lá, enfim, consigam segurar. E vamos ver, porque na minha opinião, concordo com o que o Thiago falou, que o governo está fazendo cera, né, como diz no futebol, está fazendo cera em relação a esse tema, para poder ver se esse tema entra no esquecimento do debate público, para poder passar a privatização dos rios, que nem passou pelo Belo Monte. Os movimentos sociais reclamando daquilo ali, mostrando quanto ia ter problemas, e passou do mesmo jeito quando a pauta esfriou. O que eu acho é isso, assim, o governo está esperando a pauta esfriar para passar de todo jeito. E aí, se for isso, é lamentável. É lamentável. Aproveitou para criticar o Lula aí por privatizações, né, no meio do caminho. Você vê, cara, eu espero que o governo esteja vendo. Tu acha que o governo tá vendo? Tu acha que o Lula tá vendo alguma coisa? Flávio Bolsonaro está certíssimo. Certíssimo. Eu espero que o Flávio consiga se manter do jeito que ele tá, desviando de todas essas crises e polêmicas, só aparecendo aí, discussão de boa, fazendo acenos, pregando prosperidade, união dos brasileiros. Tá maravilhoso, Flávio. De verdade, maravilhoso. Lula critica também o fato de integrantes da própria administração e aliados alimentarem uma crise, em sua opinião, inexistente, transformando algo positivo, uma homenagem que considera histórica, em um peso para o governo. Na visão de Lula e de alguns auxiliares diretos, o seu carnaval foi, na verdade, um sucesso. Lula se expôs a multidões sem maiores problemas. Tá louco? Tá louco? E não é de cachaça dessa vez. Peraí. Enfim. Aí, a cereja do bolo. A reação de Lula na discussão entre sua filha e Janja no carnaval. O Brasil inteiro teve que aturar aí a briga familiar. Brigas familiares. Da esquerda e da direita, né? Ninguém tá deixando a desejar. A primeira-dama Janja teve a discussão com a filha mais velha de Lula, Lúria.
A discussão que aconteceu no domingo foi revelada pela cronista Mônica Bergamo e confirmada pelo Will Gadelha por pelo menos 3 aliados e auxiliares do Lula. Segundo relatos, as duas se desentenderam quando Lulian foi até a sala reservada, onde Lula e Janja estavam dentro do camarote. O espaço tinha acesso restrito. Só entrava quem tinha autorização do presidente. Aliados de Lula relataram que, quando Lulian estava cumprimentando o pai, Janja afirmou que aquele momento não era para conversas mais alongadas e sugeriu que a filha de Lula desse um beijo e fosse embora. Vai embora, miséria. Lulian então reagiu e disse que queria conversar com o pai. Janja, por sua vez, retrucou e pediu que a primogênita de Lula deixasse a sala. Foi nesse momento, então, que o clima esquentou mais. De acordo com relatos, Lula afirmou que Janja não sabe o que é uma estrutura familiar e não entende a relação entre pais e filhos. Janja não tem filho, né? Lula, segundo relatos, de ao menos 2 fontes, não se meteu na discussão entre Janja e Lulian. Lula afirmou aliados que conversaria com as duas posteriormente. A filha mais velha de Lula deixou a sala chorando. A discussão foi presenciada pelo Alckmin e pela mulher dele, a dona Lu. Rapaz, velho. Olha o nível que as coisas estão chegando. Tu acha que um cara desse tem equilíbrio pra ser presidente de algum país? O cara que troca o filho pela Janja, velho. Trocar os filhos pela Janja. E tu vê que... Tu lembra daquela fala do Lulinha, né? Aquela mensagem de WhatsApp que vazou, né? A matéria original que deu furo foi a Mônica Bergamo. Janja expulsa a filha de Lula de sala do Sambódromo e veta a entrada de ministros. Ele também confirmava, ela foi vista aí com lágrimas nos olhos. O clima estava ruim também do lado de fora, com diversos ministros esperando para falar com Lula sem conseguir. O ambiente, segundo deles, estava pesado. A explicação que recebiam era de que a Janja não queria tumulto na sala que o casal estava, que era pequena. Aí eu te pergunto, tu acha que o Lula tá recebendo as informações que ele deveria receber? A direita só precisava estar apoiando o Flávio, velho. Só precisava estar fazendo campanha mesmo pro Flávio, que a coisa ia andar, mas ia andar com gosto. Mas tá todo mundo não, né? O povo aí já tá apoiando o Flávio massivamente. É a classe política que tá aí de conversinha mole. Não tem nem aspas na palavra radical. O jornalismo tem o poder de recriar significados, criar rotulações e depois se revolta com aqueles que não apenas leem, mas compreendem. A atitude compartilhei com a da Veja que dizia assim, ó. A atitude radical de foliões de camisa do Brasil em meio a desfile de Lula. Atitude radical. Não é radical entre aspas, não, como a Matsuki disse. Sabe qual foi a atitude radical? Chama a atenção do público justamente por vestir a camisa do Brasil e estampar uma bandeira na grade junto à pista. Boa parte do tempo, eles permanecem de costas para o desfile e se recusam a cantar o samba. Olha como eles são radicais, gente. Eles ficam de costas, sem cantar. Você ficar de costas pro Lula sem cantar, você é um radical. Você é um radical. Você é um radical. Só faltou falar que tem que ser exterminado. Esse é o consórcio. Radical pra mim é o ataque às famílias. A escola que homenageou o Lula fez. O governo petista da Bahia triplica patrocínio a bloco da própria ministra da Cultura, Margarete Menezes. O valor passou de 300 mil para 1 milhão. Mais do que triplicou, né? E aí? Faz o L, faz o L, faz o L. E é que tá falando de patrocínio? Pra gente fechar, Sublula, a Caixa concedeu 1 bilhão em patrocínios, 8 vezes a mais que no governo Bolsonaro. Aí você vê, né? Como é que as coisas funcionam, porque os artistas defendem tanto Lula, né? É patrocínio, é o pai, patrocínio, o painho, né? Lula.